Então, minha gente, nós vamos, olha só, na apostila aqui, ó, a primeira coisa que eu coloquei de ortografia foi uma coisa clássica, uso dos porquês. Augusta, eu tenho uma dúvida nisso, porque eu aprendi na escola assim, Augusta. Porquê junto é na resposta e o porquê separado na pergunta. Acabou. Então, eu vejo que é uma pergunta, eu já sei que é separado. Isso é um problema, né? Na verdade, nós temos o porquê junto e sem acento. Nós temos o porquê junto com acento. Nós temos o porquê separado sem acento. E temos o porquê separado com acento. Esse é o pior, é o que as pessoas menos sabem usar. Então, temos que aprender. Tá bom? Ok. Então, vamos lá, gente. Então, o primeiro porquê é o porquê junto e sem acento. Augusta, não tem erro, né? Quando der para substituir na frase por pois, já que, visto que, uma vez que, é junto, isso. Então, ó, ele venceu porque lutou muito. Aí você pensa, como é que eu vou escrever esse porquê? Ele venceu, pois lutou muito, já que lutou muito, uma vez que lutou muito, por causa de ter lutado muito. É junto e sem acento, sem erro. Ok ou não? Esse eu acho que as pessoas nem erram, não é? Tanto. Agora, olha só. Isso aqui caiu em prova. Aí o aluno já errou. Porque ele disse assim, Augusta, mas era pergunta? Tinha uma interrogação lá no fim? Fui seguro de que era separado e a banca disse que não era? Pois é. Essa frase está invertida, vocês perceberam isso? Ela começa aqui, gente, ó. Ficará deprimido porque perdeu o voo? Perdeu o anel, perdão. Porque perdeu o anel? Ficará deprimida porque perdeu o anel? Ficará deprimida pois perdeu o anel? Já que perdeu o anel? Visto que perdeu o anel? Por causa de ter perdido o anel, ficará deprimida? Gente, ele não está introduzindo pergunta, não. Então, dá para trocar por pois, já que, visto que, uma vez que perdeu o anel. É junto e sem acento, gente. Aí a maldade qual é? A frase termina na interrogação. Aí o aluno acha que é uma pergunta. Sim ou não, gente? Porque joga muito bem, foi convocado apesar da indisciplina. Também está invertida, né, gente? Ele foi convocado apesar da indisciplina, pois joga muito bem. Já que joga muito bem, uma vez que joga muito bem, foi convocado apesar da indisciplina. Esse é bem tranquilo. Deu para trocar por pois, já que, visto que, uma vez que? É junto e sem acento. Fala. Causa, isso, causa, motivo, razão. Isso, perfeito. Agora, essa aqui derrubou muita gente. Eu lembro nitidamente na prova, porque o aluno via a interrogação e ele já associa... Exatamente. Não, e está invertida, na verdade, né? Sim ou não, gente? Ok? Posso passar? Muito bom. Segundo porquê. Separado e sem acento. Aí o aluno já põe na cabeça assim, Augusta, esse aí é aquele. Na minha cabeça teria que haver uma interrogação. Eu aprendi isso na escola. Porque separado é pergunta. O problema, minha gente, é que às vezes a pergunta na nossa frase está indireta. Ela se apresenta indiretamente. Aliás, às vezes a questão vem mais complexa. Não sei se vocês já viram questão assim. A banca põe as frases com o porquê certo. Aí, entre parênteses, ela justifica o uso daquele porquê. Porque foi usado de sua forma, junto, devido ao sentido de causa. Ela diz por que aquele porquê foi usado daquela forma. Aí, se você não souber, deu para entender? E aí, muitas vezes, ela diz que o porquê ali separado se justifica por introduzir uma pergunta indireta. O que é uma pergunta indireta, Augusta? Eu vou explicar aqui, ó. Eu viro para... Qual é o teu nome? Lucas. Eu viro para você e digo assim, Lucas, por que você faltou à reunião ontem? Pergunta direta. Por que você faltou à reunião? Interrogação. Sim ou não? Agora eu viro pro... Qual é o teu nome? Roberta. Eu digo assim, Roberta, você sabe me dizer por que o Lucas faltou à reunião ontem? Não tem interrogação aí. Termina num ponto final. Olha bem.
Roberta, você sabe me dizer por que o Lucas faltou à reunião ontem? Ponto. Continua sendo uma pergunta, mas a gente chama de pergunta indireta. Não temos a interrogação, mas eu nada mais fiz que uma pergunta. Só que não foi direta. Deu para entender? Aí a banca dizia que aquele porquê separado e sem acento introduzia uma pergunta indireta. Aí o aluno, sei lá o que é isso. Então, fiquem atentos a essas coisas, esses detalhes, gente. Então, vamos de uma forma bem fácil. Quando você vai escrever a frase, ou no caso, ler a frase, para saber se está certa ou errada, e você percebe que você consegue subentender, depois do porquê que você escreveu, a palavra motivo ou a palavra razão, subentender, você não precisa escrever, basta que você consiga subentender, é separado e sem acento. Então, vamos ver, ó. Usado quando pudermos subentender as palavras motivo ou razão após o termo. Observa-se aí a pergunta implícita. Então, vejam, ó, vou escrever essa frase, aí bate a dúvida. Como eu escrevo esse porquê? Aí você vai fazer, ó, não entendi, Augusta disse para eu subentender. Então, não entendi por que motivo, por que razão ele não gostou da peça. Deu para subentender a palavra motivo ou razão? Deu. Separado e sem acento. Todos me perguntaram por que o diretor pediu demissão. Fiquei em dúvida, Augusto. Então, vamos lá. Todos me perguntaram por que motivo, por que razão o diretor pediu demissão. Pronto. Eles não tinham ideia por que não haviam sido convidados. Ih, Augusto, essa eu errei numa prova, lembra? Eles não tinham ideia por que motivo, por que razão não haviam sido convidados. Gente, não tem erro. Deu para subentender motivo ou razão depois do porquê, é separado e sem acento. É a tal da pergunta indireta. Ok até aí? Sim ou não, gente? Tá? Então, essa frase, como eu disse, ó. Roberta, você sabe me dizer por que Lucas faltou à reunião? Como é que eu escrevo isso? Roberta, você sabe me dizer por que motivo? Por que razão? Separado e sem acento. Ok? Muito bem. Separado e sem acento. Isso. Só que, lá vem o só que, né, gente? Língua rica é isso. Existe um outro uso para esse porquê separado, gente, que é o número, a letra B aqui. Ah, esse aí eu já errei em prova. Eu sei disso. E cai muito. Olha como é fácil também. Tudo é fácil quando a gente aprende, gente. Então vamos já decorar isso, hein? O porquê separado e sem acento tem dois usos. O primeiro, aquele quando eu posso subentender a palavra motivo ou razão depois dele. E o segundo, Augusta, ó, quando eu posso substituí-lo por, pelo qual, pela qual, pelos quais, pelas quais. Deu para substituir o porquê por pelo qual, pela qual, pelos quais, pelas quais, também é separado e sem acento. Então vamos ver aqui, ó. As mudanças por que lutavam eram necessárias. Nossa, olha aqui. As mudanças pelas quais lutavam. Não tem erro, gente. Deu para trocar por pelas quais? Deu. Separado e sem acento. Sim ou não, gente? Ok? O motivo por que se desentenderam foi banal. Essa frase caiu numa prova. Ai, como é que eu escrevo isso? Pensa. O motivo pelo qual se desentenderam foi banal. Não tem erro. Ok? As cidades por que passaram eram desertas. As cidades pelas quais passaram. Deu para trocar por pelas quais, separado e sem acento. Então, vamos lá, recapitulando. O porquê junto e sem acento, quando eu puder substituir por pois, já que, visto que, uma vez que. Isso. Porquê separado e sem acento? O primeiro uso, quando eu puder subentender motivo ou razão depois dele. E o segundo uso, quando eu puder substituí-lo por, pelo qual, pela qual, pelos quais, pelas quais. Ok até aí? Na verdade, não. Aí é outra história. É uma preposição e um pronome relativo, que é quando a gente troca por o qual, a qual, os quais, as quais. E aí você substitui os dois. Pelo qual, pela qual. Não é uma pergunta, na verdade. É outra história. Muito bem. Número 3. Esse aí os alunos dizem que é o mais fácil. Não sei. Todo mundo acha que é o mais fácil. Quando eu uso porque junto e com acento. Gente,
Esse porquê junto e com acento, ele foi substantivado. O que quer dizer isso, Augusta, substantivado? Você transformou aquele porquê num substantivo. E como é que eu vou saber? Qual é a dica? Gente, a dica é que ele vem precedido de um artigo, de um pronome. Augusta, não lembro o que é artigo, não. Um artigo definido, um o, ou um artigo indefinido. Até um pronome, algum. Vou dar um exemplo. Havia algum porquê para aquela atitude tão grosseira de fulano? Havia algum porquê. Algum é um pronome. Quando eu uso um artigo ou um pronome antes desse porquê, eu substantivei esse porquê. E se eu substantivei, se eu transformei em um substantivo, como eu escrevo? É junto e com acento. Então, olha lá, ó. Não sabemos o porquê de tal atitude. Olha lá, o o é um artigo. Usei o artigo antes dele, esse porquê virou substantivo. Então, é junto e com acento. Tá ou não? Desconhecemos o porquê de tanta revolta. Ó, o porquê, não tem erro. Se a banca, numa outra questão, perguntar a função, a classe gramatical. O que é classe gramatical? Você dizer se é verbo, se é pronome, se é substantivo, se é adjetivo. Esse porquê já tem. Não tem erro. É um substantivo. Muito bem. Quem descobriu o porquê daquela greve? Olha lá. O porquê. Substantivei. É junto e com acento. Não havia um porquê para aquela briga. Não havia um porquê. Não usei o o, mas usei o um, artigo indefinido. Esse porquê foi substantivado. Tá bom, gente? Ok? Beleza. Muito bom. Posso passar? Então vamos. Gente, eu brinco com os alunos dizendo assim, ao final da nossa aula 1, já vai ter um monte de coisa para vocês estudarem. É muito conteúdo, tá? Eu não vou mentir para vocês, né? É muito conteúdo, mas tem que ser, gente. Não adianta eu querer facilitar a vida de vocês e na hora da prova vocês me xingarem lá sentados à frente do caderno de prova. Então xinga agora, entendeu? É melhor. Não adianta, gente, eu sou muito pé no chão. Às vezes alunos reclamam um pouquinho. Nossa, ela pegou pesado, ela isso, ela... Gente, são 26 anos só com concurso, eu já tô para lá de, né, como a gente diz, cascuda, né? Eu sei que não adianta querer. É muito cômodo, como eu disse, para mim e para vocês. Vocês saem daqui leves. Nossa, que maravilha, acertei tudinho. Só que nada daquilo cai na prova. Ou se cai, cai com em outro nível. Não é por aí, gente. Né? Então vamos. Então, o quarto porquê agora. Esse não precisam se apavorar. Aluno diz assim para mim, sabe aquele separado e com acento? Nem uso. Nunca. Não sei. Para mim, eu faço assim, não existe. Eu abstraio, Augusta, porque é mais fácil. Fico a alma leve. Falei, gente, mas tem que saber, não pode abstrair, não. Augusta, eu não sei mesmo. É igual ponto e vírgula, Augusta, eu não uso nunca. Não sei usar ponto e vírgula, nem travessão, nunca. Gente, não é por aí, né? A gente tem que saber. E as bancas sabem que vocês, às vezes, não sabem. Elas vão na ferida, não tem jeito. Então, vamos aprender esse porquê de uma vez por todas. E quer ver uma coisa? É mais fácil do que parece. Tudo é fácil quando a gente aprende. Vou explicar primeiro, depois a gente lê. Esse porquê separado, ele cai na mesma regrinha daquele outro separado, que você pode subentender a palavra motivo ou razão depois dele. Para começar. Só que ele tem um detalhe. Ele vem seguido de uma pausa na ideia que você está expressando. E essa pausa é representada por uma pontuação. Então, ele vem seguido de uma vírgula. Ele vem seguido de um ponto final. Ele vem seguido de uma interrogação, de alguma pontuação. Eu me lembro de uma prova. Gente, foi assim, sabe aquela questão que 98% erram a questão? A banca dizia assim, assinale a alternativa que apresenta erro no uso dos porquês. Letra A. A frase era a seguinte. As crianças são abandonadas e não sabem por quê. Ponto. Esse porquê estava separado e com acento. Aí era para marcar a errada. O aluno lia a letra A. Nossa, é claro que é essa. Olha aqui. A frase terminando no porquê. Separado, com acento e ponto no fim. Claro que está errado. Não estava. Estava certinho. Olha bem, vamos lembrar a regra. Não.
Aí era isso, motivo ou razão. Ó, as crianças são abandonadas e não sabem por que motivo. Por que razão? Dá para subentender motivo ou razão? Dá. Vem seguido de pontuação, vem um ponto final. Então é separado e com acento. Estava perfeita a frase. Tá, gente? Então vamos lá, ó. Quando pudermos subentender as palavras motivo ou razão após o termo e houver uma pausa na ideia, representada por uma pontuação. Então, olha lá. Mesmo que não saibamos por quê, vírgula, obrigatória, tá? Ele será demitido. Aí, como é que você vai saber se está certo ou está errado? Vamos fazer o que a gente aprendeu, ó. Mesmo que não saibamos por que motivo, por que razão, separado. Ah, mas vem seguido de vírgula. Então é com acento. Obrigatoriamente o porquê separado e com acento ali. Tá bom? Ó. Os imóveis tiveram seu preço reduzido e não sabemos por quê. Olha lá. Os imóveis tiveram seu preço reduzido e não sabemos por que motivo. Por que razão? Deu para subentender a palavra motivo ou razão? Deu. Mas vem seguido de um ponto. Então é separado e com acento. Agora, preste atenção uma coisa. Vem uma questãozinha de verdadeiro e falso. Aquelas que a banca faz um monte de gracinhas ali, às vezes 3, 4 parênteses para você julgar em verdadeiro ou falso e depois marcar, né? Numa delas, ela põe assim, quer ver? Olha só que legal. Ela põe esta frase e diz assim, faz o seguinte comentário abaixo da frase. O termo porque, separado e com acento, poderia ser substituído por porque junto e com acento, desde que inseríssemos o artigo o antes do termo. Ou seja, eu poderia trocar aquele porquê pelo porquê junto e com acento, desde que eu colocasse um o. Olha aqui, vamos ver se cabe. Os imóveis tiveram seu preço reduzido e não sabemos o porquê. Claro que pode, gente. Não pode? Eu não posso dizer isso, ó. Os imóveis tiveram o preço reduzido e até agora nós não sabemos o porquê. Claro que eu poderia. Se eu colocasse um artigo ali, eu não sei o porquê disso. Dos preços terem sido reduzidos. Virou substantivo. É aquela regra do substantivo. Coloquei o porquê seria junto e com acento. Então seria um verdadeiro. Poderíamos sim. Tá bom? Ainda tem isso, né? Nossa, Augusta, mas não tem jeito, gente. Então vamos ver outro exemplo. A despeito de nunca entender por quê, acatava as ideias do irmão. Então, a despeito de nunca entender por que motivo, por que razão, ele acatava as ideias do irmão. Então, dá para subentender motivo ou razão? Dá. Está seguido de pontuação? Está. Então, é separado e com acento. Ok, gente. Agora eu quero que vocês me digam o que... Já que ninguém perguntou, eu mesmo vou perguntar. O que quer dizer a despeito de? Lá vem Augusta. Gente, vocabulário. Isso cai em prova. A despeito de. Apesar de. Isso, Roberto. Ó, apesar de, ainda que, embora. A gente chama isso de concessão, tá? Concessão. Por que você está falando isso, Augusta? Gente, às vezes a questão da prova, a gente vai falar disso, mas se aparecer, eu não vou perder a oportunidade. A banca põe essa frase lá na prova, grifa o a despeito de, e diz assim na questão, assinale a alternativa que apresenta o valor semântico do termo grifado. Valor semântico é o sentido. Letra A, causa. Letra B, tempo. Letra C, condição. Letra D, comparação. Letra E, concessão. É concessão. Augusto, o nome disso é o sentido, o nome é concessão, embora, apesar de, ainda que, a despeito de, aquele malgrado que a gente comentou, o nome é concessão. Augusto, eu tenho que saber isso também? Tem. A gente vai falar disso. Mas já que apareceu, eu não ia perder a oportunidade. Ok, gente? Fechou? Muito bom. Fala. Indireta. Pergunta indireta, é isso. Quando está no meio da frase, né? Quando a frase não tem a interrogação, Lucas. Porque quando eu digo assim, por que você não foi à festa, Lucas? Interrogação. Isso é uma pergunta direta. Entendeu? Agora, se eu digo assim, eu perguntei, eu queria saber por que Lucas não foi à festa. Aí não tem mais a interrogação, é a pergunta indireta. É isso. Ok, gente? Beleza? Muito bom. Então vamos em frente. A outra coisa,
Augusta, se eu escrevesse isso aqui, eu ia pôr um acento grave aqui, hein? E errar feio, né, gente? A despeito de não tem crase, nem pode ter. Despeito é palavra masculina, né? Pelo amor de Deus. Muito bom. Augusta, mas eu não sei crase, não. Calma, vamos falar disso daqui a pouco. É logo no início. Não, não hoje, mas, se não me engano, na segunda aula. Muito bem. Ih, olha aí, ó. Olha quem vem pra gente agora, ó. Vamos lá. Vamos aprender a usar todos eles de uma vez por todas. Ok. Gente, ninguém quer perguntar nada, não? Tá tudo certo? Posso passar? Fale. Duas opções. Duas opções. Qual é o teu nome? Camille, você já sabe. Duas opções. Lembra da aula? Ou você consegue subentender depois dele a palavra motivo ou razão, ou você consegue substituí-lo por pelo qual, pela qual, pelos quais, pelas quais. É isso. Tá bom? Não, à frente não. Depois dele, né? Aí vai ser separado com acento. Isso. Tá bom? Muito bem, gente. Então vamos falar logo desse acerca. O primeiro que eu coloquei aí logo, o acerca com verbo haver, né? Com H, verbo haver. Bom, na verdade nós temos esses três, tá vendo? Nós vamos falar dos três. Primeiro, vamos falar desse. Acerca de. Gente, com H é sentido de tempo passado, tempo decorrido, ou, olha bem, ou eu uso com sentido de tempo passado, tempo decorrido, ou eu uso com sentido de existir. Eu digo assim, há cerca de 20 alunos na sala. Aí é verbo haver com sentido de existir, não é? Então, pronto. Então, vamos guardar logo. O acerca com verbo haver, com H, tem dois sentidos. Ou sentido de tempo passado. Há cerca de 2 meses estive em Petrópolis. Não é passado? Então, já sei que vai ser com H. Ou então, com sentido de existir. Há cerca de 20 pacientes na sala de espera. Há cerca de 20 pacientes. Quer dizer, existem cerca de 20 pacientes. Aí vai ser com verbo haver também. Sentido de existir, tá bom? Ok? Então, olha lá. Há cerca de 2 anos, comprei aquele imóvel. Ó, tempo passado, não tem erro. Há cerca de 100 pessoas naquela fila. Há cerca de 100 pessoas. Existem cerca de 100 pessoas. Então, um com sentido de tempo passado, o outro com sentido de existir. Sim ou não? Fechou? Ok? Não tem erro, hein? Vamos em frente. Agora o outro, que é o acerca, gente, separado e sem o H. Não é verbo haver. Também temos 2 usos para ele. Primeiro, quando o sentido for de tempo futuro. É o contrário do outro. O outro é tempo passado, esse é tempo futuro. Ou então, quando o sentido for de distância aproximada. Entendi não, Augusto? Você vai entender com um exemplo. Olha lá. Daqui a cerca de 1 mês, estaremos no sul. É futuro, não é, gente? Se eu dissesse, há cerca de 1 mês estivemos no sul, seria passado, seria com verbo haver. Mas é daqui a cerca de 1 mês, estaremos, é futuro. Então, se é futuro, eu escrevo separado e sem o H. E sem crase. Gente, não tem crase, hein? Pelo amor de Deus. Isso já caiu em prova. A banca colocava o acerca certo, separado, sentido de futuro, mas colocava com acento. Eles moram a cerca de 100 metros da universidade. Eles moram a distância aproximada. Também é o acerca separado sem o H. Tá bom? E, por último, o acerca junto, gente. Sentido de sobre. De a respeito de. Não tem erro. Eles conversavam acerca do crime. Aí você pensa, como é que eu vou escrever isso? Eles conversavam sobre o crime, né? A respeito do crime. Isso. Então é junto. Todos falavam acerca da questão anulada. Todos falavam sobre a questão, a respeito da questão. É junto, não tem erro. Então são 3, né, Augusta? São. Vamos recapitular, Com H, acerca de. Quais são os 2 sentidos? Vamos lembrar. Passado ou existir. Ou eu falo com sentido de passado ou com sentido de existir. O acerca separado, mas sem o H.
Tempo futuro ou distância aproximada. Isso. Nossa, ele comprou uma casa a cerca de 100 metros da praia. Distância aproximada? A cerca de 100 metros da praia. Muito bem. E o acerca junto, sobre, a respeito de. Aí eu vou contar uma coisa para vocês. Vira o aluno para mim assim, eu errei a questão de prova por sua culpa. Eu digo, por quê? Augusto, você não falou que acerca junto é sobre? Falei, sim. Então, eu errei a questão. Gente, sabe qual o sobre que tinha na frase da prova? Eu não lembro da frase, mas era o sobre de... O tablet está sobre a mesa. Oh, meu pai. Eu falei, gente, mas é sobre no sentido de a respeito de. Ele viu um sobre. Ainda disse foi minha culpa, hein? Ainda jogou na minha conta, gente. Ó, Senhor, perdoa essa alma, né? Eu não briguei, não. Fiquei assim. Não, aí eu expliquei. Ele falou, tá. Olha. Muito bom, gente. Vamos em frente. Agora, olha bem, hein? Nós já falamos dos porquês e dessas expressões de acerca de, acerca de, acerca de. O aluno virou para mim e falou assim, Augusto, ainda tem mais uma cerca na língua. Ele colocou a cerca nova no seu sítio. Tem mesmo, né? Cerca de cercar algum lugar. Bom, isso aí ninguém erra. Muito bem. Então, nós já falamos dos porquês e dessas expressões acerca de, acerca de, acerca de. Agora vem a parte maçante. Eu digo que é maçante porque tudo, eu acho, né? Tudo que eu consigo passar para os meus alunos, explicando a lógica da coisa, e vocês vão ver que tem muita coisa que tem lógica. Crase. Eu gosto de ensinar crase pela lógica. Crase é 2 mais 2. Mas eu aprendi pela decoreba. Tudo bem, eu até respeito. Mas eu não gosto de ensinar crase aos meus alunos pela decoreba. Eu acho que ele consegue entender o que acontece ali na frase para que ele use ou não aquele acento. Então, é assim que eu vou ensinar vocês. Tá? Mas, infelizmente, eu tenho que dizer isso. Existem partes da língua que realmente ainda se prendem à decoreba, né, gente? À memorização. A nossa parte de ortografia é complicada? É, né, gente? Vamos combinar que é, né? Tem palavra, o som é o mesmo. Aí numa palavra é com 2 S, na outra palavra é com C cedilha, na outra palavra não tem isso? Aí a gente vai fazer o quê? Vai dizer, não, isso aí eu nem estudo. Não adianta, né? Então, olha só, já que existem algumas regrinhas para facilitar a nossa vida, vamos tentar decorar pelo menos essas, porque ajuda, gente, ajuda. Então, vamos lá, eu tenho que ver essas regrinhas, vamos ver uma por uma, né? Depois vem coisas mais até interessantes. Hoje a gente vai falar de acentuação logo. Hoje um dos assuntos é acentuação, que é assim, assunto carimbado nas provas, elas cobram mesmo. E vocês têm que... É ponto para garantir? Vou garantir esse ponto. É isso, vou garantir esse ponto. Muito bem, então vamos lá, vamos ver essas regrinhas de ortografia aí, as letrinhas, quando usar isso, quando usar aquilo, já que existem algumas para facilitar minha vida. O aluno até comentou comigo sei lá, tem umas 3 semanas. Augusta, veio eu não lembro qual foi a prova, foi uma prova que ele fez, acho que foi para o Sul, não, para o Sul, eu não lembro, uma prefeitura lá, e ele falou, Augusta, veio a questão de ortografia, eu já me arrepio. Quando eu vi, a banca colocou assim, assinale a alternativa com o vocábulo corretamente acentuado, grafado. Aí eram 5 palavras, e eu fiquei em dúvida numa ou outra e tal, mas aí quando eu vi... Não, a banca queria a incorretamente grafada, a errada. Aí ele falou, aí aparecia a palavra desleixo. Desleixo. Ai, meu Deus, é X ou CH. Aí eu lembrei da regrinha. Então, assim, ajuda, gente. Já que existem algumas, e aí eu falo a mesma coisa para vocês, não tentem decorar todas num dia só, não, gente. Sabe? Olha quanta coisa vocês já têm para, né? Para tentar memorizar a aula de hoje até agora. Então, assim, eu sou muito pé no chão. Não tentem decorar tudo num dia só. Decorem 1 ou 2 por dia, mas decorem. Eu trabalho à frente de um computador, Augusto, então faz uns post-its, coloca ali com as regrinhas, vai colando lá e vai olhando. De vez em quando você está trabalhando, olha para a regra. Palavra iniciada por em. Tá. A gente brinca com isso, mas não é sério, né? Deixe a folhinha com as regrinhas ao lado ali do seu local de trabalho, de vez em quando você dá uma olhadinha, não tem jeito, né, gente? Ou então imprime, dobra, põe dentro da bolsa. Estou na sala de espera do dentista, sei lá, vou esperar aqui uma meia hora, 40 minutos. Saca aquela folhinha e vai estudando ali. Vocês têm que aproveitar o tempo. Eu sei que ninguém tem tempo para nada, gente. A vida é uma correria só, então vocês têm que aproveitar o tempo que aparece. Quando eu falo dos verbos, eu digo assim,
Augusta, você pensa que eu tenho tempo de ficar estudando verbo, né? Minha vida, vou estudar verbos. Porque eu digo que só aprende verbo conjugando verbo. Ah, eu tenho muito tempo para conjugar verbo. Aí eu brinco e digo assim, você toma banho todo dia? Claro, né, Augusta? Nesse Rio de Janeiro, às vezes no calor, eu tomo 2, 3. Então pronto, um verbo por banho. Tá no banho? Vai conjugando um verbo. Quem tem o cabelão, ó, cabelão que tem vários cremes e tal, dá para conjugar 2 verbos. A gente brinca, gente, mas assim, é isso, é aproveitar o tempo que tem. Não tem jeito. Eu podia dizer para vocês, não precisa nem. Viu aqui comigo durante a aula? Pronto. Pronto nada, tira o pronto. Você tem que decorar as regrinhas, tá bom? Não é para apavorar ninguém, não, gente, mas eu sou muito pé no chão. Não adiantaria eu dizer para vocês, não, precisa não. Aí vem a questão de ortografia, você erra aquela. A Augusta falou dessa regrinha, mas eu não estou lembrando. Pois é.